Em muitas topologias de conversores, como é o caso do conversor Buck, o Buck Boost, o Half Bridge, Full Bridge, entre outros, o source do MOSFET encontra-se flutuando em relação ao ground do circuito. E como eu mostrei no vídeo anterior, isso dificulta a aplicação de uma tensão adequada entre o gate e o source para colocar o MOSFET em condução na região resistiva. Para contornar isso, existem basicamente duas soluções. Uma delas é utilizar um gate driver isolado e a outra é utilizar um gate driver com um capacitor de bootstrap. Nesse vídeo vamos entender melhor como esses circuitos funcionam e como projetar um gate driver com capacitor de bootstrap na prática. Então se você ficou curioso, me acompanhe até o final do vídeo. Bora lá! Para a gente entender melhor esse desafio de comandar um MOSFET que tem um source flutuando em relação ao ground, eu montei aqui um conversor Buck na protoboard. Aqui a gente tem o MOSFET RFZ48N, um diodo ultra rápido modelo Moore 1660, o indutor de saída, o capacitor aqui atrás e um resistor de carga de 22 ohms. Eu vou alimentar esse circuito com 15 volts, então a tensão na entrada vai ser de 15 volts e a razão cíclica vai ser regulada para ter uma tensão na saída próxima de 9 volts. O que eu vou fazer aqui a princípio é utilizar aquele mesmo circuito de comando do vídeo anterior com o CI-TC4427. A diferença é que no vídeo passado o MOSFET ele tinha o source conectado ao ground, né? Era um MOSFET low side. E aqui a gente tem o MOSFET com o source flutuando em relação ao ground. E só para ficar mais claro de interpretar os resultados, aqui eu tenho um esquemático simplificado de um conversor Buck. Então ele funciona com esse interruptor comutando em alta frequência. Quando o MOSFET ele entra em condução, esse nó de comutação que a gente chama, que é a tensão em cima do diodo, vai ser conectado praticamente ao potencial da entrada, né? Vai ter aqui apenas uma pequena queda de tensão do MOSFET. E quando o MOSFET ele entra em bloqueio, o diodo passa a conduzir para fornecer um caminho para a corrente do indutor. E esse nó de comutação vai ficar praticamente no potencial do ground, né? Devido à polarização direta do diodo. Então a tensão que a gente espera ver ali no osciloscópio nesse ponto é algo desse tipo aqui, variando entre 0 e a tensão de entrada, com a razão cíclica e a frequência conforme o sinal de comando que a gente adotar aqui para o MOSFET. Bom, aqui em amarelo no canal 1 eu tenho a forma de onda do sinal de comando que está sendo aplicado no gate do MOSFET e em azul tem a tensão na saída do conversor Buck. Como eu falei, eu ajustei a razão cíclica para um valor de 60%, o que deveria resultar em uma tensão de 9 volts na saída. Mas o que a gente vê aqui é uma tensão em torno de 5.8 volts. O que será que está acontecendo, né? Se a gente analisar a tensão lá no nó de comutação, em cima do diodo, que está sendo medida aqui no canal 2 em azul, observe que ela varia de 0 a 10 volts aproximadamente, não de 0 a 15 volts como esperado. Isso ocorre porque como o potencial do source ele está flutuando em relação ao ground, quando a gente aplica essa tensão de 15 volts no gate, o MOSFET começa a entrar em condução e o potencial do source aumenta em direção à tensão de entrada, que também é de 15 volts. Assim a gente não consegue manter essa tensão de 15 volts entre o gate e o source e por isso o MOSFET ele não entra totalmente em condução. Então aqui ele não está operando na região resistiva e sim na região de saturação, porque a tensão entre o gate e o source ela vai estar próxima ali da tensão de limiar. Aqui fica claro de perceber que a tensão que está sendo aplicada de fato entre o gate e o source, ela é de apenas 5 volts, está variando de 0 a 5 volts. O que eu fiz? Eu subtraí a tensão de gate em relação ao ground da tensão do source em relação ao ground. Então aqui em vermelho, nesse cálculo, a gente tem a tensão entre o gate e o source. E como eu havia falado, ela não é suficiente para colocar o MOSFET na região resistiva. Agora fazendo o mesmo para a tensão entre o dreno e o source, aqui em amarelo eu tenho a tensão de dreno, em azul a tensão de source e em vermelho a subtração entre essas duas tensões. Então na hora que o MOSFET está em bloqueio, a tensão entre o dreno e o source é de 15 volts, como esperado, já que ele bloqueia a tensão de entrada. Mas quando ele deveria estar em condução, a tensão não é nula, e sim 5 volts. Então essa queda de tensão sobre ele que diminui a tensão na saída, que em vez de variar de 0 a 15, está variando de 0 a 10. Uma das soluções mais triviais para contornar esse problema é isolar o circuito de comando de modo que o source do MOSFET passa a ser o referencial, né, digamos o ground, do estágio de saída do gate driver. Dessa forma, a tensão entre gate e source irá variar sempre entre 0 e o valor desejado para a tensão de gate. Isso pode ser feito substituindo o amplificador de emissor comum apresentado no circuito do vídeo anterior por um optoacoplador de coletor aberto, o que é válido tanto para a topologia como a lógica inversora, quanto para a topologia não inversora. Como alternativa, podemos utilizar CIs dedicados que já possuem um optoacoplador e o driver dentro de um único encapsulamento, como é o caso do HCPL3120.
No título do datasheet diz que é um gate driver optoacoplado para IGBTs, mas aqui na descrição podemos ver que ele também se aplica a MOSFETs. E o seu princípio de funcionamento é bem simples. Basicamente, ele possui um LED na entrada que emite um feixe de luz infravermelho quando uma corrente circula por ele. Devido ao efeito fotoelétrico, esse feixe de luz ativa o driver do estágio de saída e assim gera o pulso de comando para o MOSFET no pino VO. Isso tudo ocorre sem contato elétrico entre os dois estágios. Observem também que não precisamos alimentar a entrada do circuito, uma vez que isso é feito pelo próprio sinal PWM. Quando ele vai para nível alto, o LED acende e quando ele vai para nível baixo, o LED apaga. Por isso é necessário adicionar um resistor externo para limitar a corrente do LED. No estágio de saída, por outro lado, precisamos aplicar uma tensão entre os pinos VCC e VEE. É importante se atentar para que essa tensão seja isolada do ground principal do circuito, já que o pino VEE também será conectado ao source do MOSFET que se encontra flutuando. Aqui nessa tabela da página 4 do PDF temos algumas especificações elétricas importantes para o projeto. A tensão mínima de alimentação do CI é de 15 volts, a corrente do LED deve ser limitada entre 7 e 16 mA e a queda de tensão sobre o LED é de no máximo 0,8 volts. Então, considerando que o sinal PWM na entrada varia entre 0 e 5 volts e que a corrente do LED será limitada em 14 mA, o resistor externo é calculado pela queda de tensão sobre ele, que vale 5 menos 0,8, dividida pela corrente do LED. Isso resulta em 300 ohms. A desvantagem dessa abordagem é que ela precisa de uma fonte auxiliar isolada, o que encarece o projeto, sem contar que os optoacopladores já são por si só relativamente caros, normalmente apresentam uma largura de banda limitada e também podem ser sensíveis a ruídos. Então, para eliminar a necessidade de uma fonte auxiliar isolada, podemos utilizar os transformadores de pulso. Nesse caso, o transformador faz o papel de isolar galvanicamente o circuito de comando do MOSFET, que também protege o circuito de controle de eventuais falhas no estágio de potência. O exemplo típico de driver com transformador de pulso é composto por um estágio amplificador, semelhante ao estudado anteriormente, que é responsável por aplicar a tensão pulsada no primário do tráfego. Devido ao fenômeno de indução eletromagnética, essa tensão é transferida para o secundário, acionando assim um MOSFET. O circuito utiliza ainda um capacitor em série com o primário do transformador, com o objetivo de aplicar uma tensão negativa no MOSFET durante o bloqueio, e com isso diminuir o tempo de comutação. Uma vez que o capacitor bloqueia o nível CC, essa estratégia também evita que o transformador de pulso entre em saturação. Outra utilidade para o transformador de pulso é gerar naturalmente a lógica de comando para um braço em meia ponte, por exemplo. Isso é feito adicionando um segundo secundário com a polaridade invertida. Dessa forma, os pulsos já são gerados com uma lógica complementar. Embora essa solução seja mais robusta em relação à anterior, do ponto de vista de vida útil, tolerância a temperaturas mais elevadas e a transitórios de corrente, ela tem algumas limitações em relação à razão cíclica e à frequência de chaveamento devido ao fenômeno de saturação do núcleo, além de ser mais volumosa e mais complexa de projetar por conta do transformador. E antes de irmos para a próxima solução, é importante ressaltar que a isolação galvânica ela não é utilizada apenas para garantir um correto acionamento do MOSFET high side, Ela também garante uma proteção ao circuito de controle, já que evita que falhas catastróficas no estágio de potência acabe danificando o estágio de controle. Por isso a isolação também é usada em MOSFETs low side, quando o conversor é projetado para operar com potências mais altas, na casa dos quilowatts ou dezenas de quilowatts. Ou também quando o conversor possui uma interface IHM, uma interface homem-máquina, e dessa forma a isolação ela acaba evitando que o usuário tome algum choque ou seja sujeito a um potencial elevado devido a alguma falha no circuito. Mas quando não existe essa necessidade de isolação, podemos optar por soluções mais simples e mais baratas. Uma delas é utilizar um MOSFET canal P em vez de um MOSFET canal N. Aqui nessa simulação temos um circuito básico para comandar um conversor buck utilizando o MOSFET canal P. Nesse caso estou considerando o modelo IRF9640. Notem que o circuito de comando é composto apenas pelo amplificador de emissor comum. Então, sabendo que o MOSFET canal P ele é comandado com uma tensão gate source negativa e menor do que a tensão de limiar, quando o sinal PWM aqui na entrada vai para nível alto, esse transistor Q3 entra em condução, conectando o gate ao ground do circuito. Então, se o gate ele está em 0 volts e o source em 15 volts, que é a mesma tensão aqui da fonte de entrada, a gente vai ter uma tensão de menos 15 volts entre o gate e o source, o que é suficiente para colocar o MOSFET em condução. No momento que o sinal de comando vai para nível baixo, esse transistor Q3 ele bloqueia e a tensão do gate passa a ser a mesma tensão do source, e isso
também bloqueia o MOSFET. Então as capacitâncias intrínsecas vão se descarregar através desse resistor de pull-up. Nesse plot aqui de baixo a gente tem em verde a tensão aqui no nó de comutação em cima do diodo e em azul o sinal de comando na entrada do amplificador de emissor comum. E aqui em cima a gente tem a tensão na saída do conversor buck. Bom, a razão cíclica que eu estou utilizando aqui é de 0,6 e a frequência de chaveamento de 50 kHz. Para essa razão cíclica, a tensão na saída teria que ser em torno de 9 volts, mas o que a gente observa aqui é uma tensão aí próxima de 10. E por que isso acontece? Se vocês observarem aqui nesse gráfico de baixo, existe um atraso durante o bloqueio do MOSFET. O sinal de comando ele vai para nível baixo, mas o MOSFET ele demora para entrar em bloqueio. Isso ocorre porque, como eu mencionei, as capacitâncias intrínsecas durante o bloqueio elas vão se descarregar através desse resistor de pull-up. Então, para a gente diminuir esse atraso, a gente teria que reduzir o valor desse resistor, mas quando a gente faz isso, a gente também aumenta a corrente no coletor do transistor Q3 no momento em que ele entra em condução, né? Porque a gente teria aqui 15 volts menos a queda de tensão no transistor sobre a resistência. Quanto menor essa resistência, maior vai ser a corrente no coletor. E esse problema se agrava à medida que a gente vai aumentando a frequência de chaveamento, né? Então, se eu considerar aqui, por exemplo, 100K e simular novamente, a gente consegue perceber que o atraso aumentou mais ainda e agora a tensão na saída está em torno de 11,53 volts. Isso porque a razão cíclica aqui perceptível, né, para a tensão no nó de comutação, ela é muito maior do que a razão cíclica de fato aplicada no sinal de comando. E para a gente contornar esse problema, a gente pode adicionar aqui um estágio push-pull no circuito do gate driver. Isso faz com que o bloqueio do MOSFET ele se torne ativo, digamos assim, uma vez que as capacitâncias intrínsecas vão se descarregar através desse transistor de cima e não mais através do resistor de pull-up. Se a gente analisar as formas de onda no nó de comutação para esse circuito aqui em comparação com o sinal de comando, observe que o atraso agora é bem menor do que no circuito anterior. E o interessante é que esse circuito aqui é o mesmo que a gente estudou no vídeo anterior. Então a gente pode substituir todos esses componentes apenas pelo CI TC4427, que ele já possui todo o circuito de gate driver dentro de um encapsulamento de 8 pinos, né? Assim fica bem simples comandar um conversor buck utilizando o MOSFET canal P. Apesar da solução anterior ser adequada para aplicações com alta frequência e funcionar bem com gate drivers convencionais, os MOSFETs canal P não são muito utilizados na eletrônica de potência por serem mais lentos, mais caros e praticamente obsoletos. Então, para a gente aplicar esse mesmo conceito em um MOSFET canal N, precisamos apelar para a técnica de bootstrap. Essa técnica de bootstrap consiste basicamente em adicionar um diodo e um capacitor ao circuito, resultando nessa configuração aqui. Notem que o coletor do transistor PNP do estágio push-pull passa a ser conectado ao source do MOSFET, não mais ao ground, e a alimentação do driver passa a ser feita pela tensão do capacitor de bootstrap e não mais pela tensão aqui de 15 volts da entrada, né? Como funciona esse circuito aqui? Quando o MOSFET ele entra em bloqueio, o diodo de roda livre aqui entra naturalmente em condução, conectando o source do MOSFET ao ground, né, praticamente. Então o potencial aqui no source vai ser de aproximadamente zero. Dessa forma, o diodo de bootstrap ele fica diretamente polarizado e o capacitor ele vai ser carregado, né, através do diodo com a tensão de 15 volts, que é a tensão aqui da entrada. Se a gente estivesse utilizando uma tensão maior na entrada, a gente precisaria utilizar uma fonte de 15 volts separada, né, para carregar esse capacitor através do diodo de bootstrap. E aí no momento em que o MOSFET recebe o pulso de comando para entrar em condução, esse potencial no source, que é instantaneamente zero, começa a aumentar até que ele fique próximo da tensão de entrada. Mas como o capacitor ele foi previamente carregado com 15 volts, a tensão aqui em cima dele vai aumentar proporcionalmente. E aí a tensão entre o gate e o source vai ser sempre os 15 volts que foram carregados no capacitor, né? Uma vez que essa tensão do capacitor que vai ser aplicada aqui no gate. Como ela aumentou junto com a tensão do source, a diferença vai ficar em 15 volts. Obviamente que essa tensão ela vai diminuir, né, durante o intervalo que o MOSFET fica em condução, já que o capacitor está se descarregando aqui para carregar as capacitâncias intrínsecas do MOSFET. Por isso é necessário um projeto adequado para a gente manter o MOSFET em condução dentro do intervalo desejado, né? E é para a gente comprovar o funcionamento do circuito, aqui embaixo nesse primeiro plot a gente tem a tensão no nó de comutação. Então observem que ela varia de 0 a 15 volts como esperado. E aqui em cima a gente tem a tensão entre o gate e o source, que também está variando entre 0 e aproximadamente 15 volts, porque a gente tem aqui a queda de tensão no diodo. Então está aqui entre 0 e 14 volts, que já é suficiente para colocar o MOSFET na região resistiva. Por fim, aqui em cima a gente tem a tensão na saída, que está em torno de 8,5 volts, e a corrente no indutor, que está em torno de 400 mA. E hoje em dia já existem CIs prontos para esse tipo de aplicação, como é o caso do IR2117.
Como podemos ver aqui no datasheet, esse CI já possui todo aquele circuito em um único encapsulamento de 8 pinos. Então a única coisa que precisamos fazer é adicionar o diodo e o capacitor de bootstrap externamente, né? Também precisamos nos atentar a algumas especificações elétricas. Por exemplo, a corrente máxima que ele consegue fornecer na saída é de 200 mA e a corrente máxima que ele consegue drenar é de 420 mA. Esses dados são importantes na hora de projetar o resistor de gate. Além disso, esse CI não suporta uma lógica TTL na entrada. Se vocês observarem nessa tabela, a tensão mínima para que o circuito considere nível alto é de 9,5 volts. Então precisamos fornecer um sinal PWM na entrada que varie entre 0 e algo maior do que essa tensão. Bom, e como vocês puderam ver, a solução com Bootstrap é relativamente simples, compacta e de baixo custo, já que não necessita de muitos componentes adicionais e nem de uma fonte auxiliar isolada. As desvantagens dessa técnica são o fato de não possuir isolação galvânica, o que pode ser perigoso para aplicações em alta potência, e o fato do MOSFET precisar chavear constantemente para que o capacitor de bootstrap possa se recarregar. Isso acaba limitando os valores mínimos e máximos da razão cíclica, mas nada que um projeto bem feito não resolva, né? Então bora entender como projetar esse tipo de circuito. O projeto se inicia pelo cálculo do tempo mínimo que o capacitor se carrega e do tempo máximo para manter o MOSFET em condução. Como o capacitor se carrega enquanto o MOSFET está bloqueado, o tempo mínimo deve ser calculado com base na razão cíclica máxima, ou seja, é o tempo que sobra para completar um período de chaveamento no pior caso. Isso resulta na seguinte equação, dada por 1 menos a razão cíclica máxima, multiplicado pelo período ou dividido pela frequência de chaveamento. Durante a condução do MOSFET, o capacitor de bootstrap se descarrega para manter a tensão entre o gate e o source dentro de um intervalo pré-estabelecido. O tempo máximo em que o capacitor deve manter essa tensão pode ser calculado pela razão cíclica máxima dividida pela frequência de chaveamento. O próximo passo é calcular a carga elétrica total que o capacitor de bootstrap precisa fornecer para acionar o MOSFET. Lembrando que o MOSFET possui capacitâncias intrínsecas que devem ser carregadas e descarregadas durante as comutações. Esse parâmetro é calculado pela soma entre a carga total de gate, que é fornecida no datasheet do MOSFET, e a carga referente à alimentação do driver, dada pelo produto entre o tempo máximo e a corrente necessária para manter o driver polarizado. Essa corrente de quiescente é fornecida no datasheet do CI. Com isso é possível obter o valor do capacitor de bootstrap, sabendo que a capacitância pode ser expressa pela carga elétrica sobre a variação de tensão. Vale destacar que essa variação diz respeito à queda de tensão provocada durante a descarga do capacitor. Notem que uma variação muito baixa resulta em uma capacitância muito elevada, então uma boa escolha é considerar um ΔVC como sendo 5% da tensão máxima de comando. Uma vez calculado o valor do capacitor, partimos para o dimensionamento do resistor de bootstrap. Esse resistor vai em série com o diodo e tem o papel de limitar a corrente de pico durante a partida, além de proteger o driver em casos de falhas catastróficas no MOSFET. O cálculo desse resistor é feito considerando que o tempo necessário para carregar o capacitor é de aproximadamente 3 vezes a constante de tempo e que no pior caso equivale ao tempo mínimo calculado anteriormente. Dessa forma, o valor do resistor é definido como tempo mínimo dividido por 3 vezes a capacitância. Por fim, precisamos dimensionar o diodo de bootstrap. Para isso devemos conhecer a corrente média e a corrente máxima que vai circular por ele. A primeira é dada pela carga elétrica máxima dividida pelo tempo mínimo. Já a corrente máxima equivale à corrente de pico que ocorre durante a inicialização do circuito, quando o capacitor está completamente descarregado. O seu valor é calculado pela tensão de alimentação do driver menos a queda do diodo dividido pelo resistor de bootstrap. Vale destacar que os documentos que eu usei como referência para esses cálculos estão na descrição do vídeo. Para ficar mais claro, vamos para um exemplo numérico. Para este exemplo, eu estou considerando uma tensão de gate de 15 volts, razão cíclica máxima de 0,9 e a razão cíclica mínima de 0,1, frequência de chaveamento de 50 kHz, e para o conversor buck eu escolhi o modelo de MOSFET RFZ48N. O parâmetro que a gente precisa do MOSFET é a carga de gate total. Para isso eu peguei essa tabela lá do datasheet e considerei esse valor máximo de 81 nanocoulombs. Para o gate drive eu escolhi o modelo IRF2117, né? E aí a gente precisa extrair qual que é a corrente de quiescente para manter o amplificador polarizado lá no nosso gate driver. Esse valor eu peguei dessa tabela e eu vou considerar o valor máximo de 240 microamperes. Com isso a gente já consegue calcular quais são os tempos mínimos e máximos, né, para o capacitor carregar e descarregar, né, respectivamente. O tempo mínimo é dado por 1 menos a razão cíclica máxima dividido pela frequência de chaveamento, resultou em 2 microsegundos, e o tempo máximo resultou em 18 microsegundos.
O cálculo da carga elétrica total que o capacitor de bootstrap precisa fornecer para o MOSFET e para o circuito do gate driver é calculado por essa equação, que resultou aqui em 85 nanocoulombs. Dividindo essa carga elétrica pela variação de tensão que a gente deseja em cima do capacitor de bootstrap, eu considerei aqui 5% do valor de gate, que é 15 volts, né? Eu obtive um capacitor de 113 nanofarad. Então a gente precisa considerar um valor comercial maior e mais próximo desse aqui. O resistor de gate necessário para limitar a corrente é calculado pelo tempo mínimo dividido por 3 vezes a capacitância e resultou em 5,86 ohms. Novamente a gente precisa considerar um valor comercial que é maior e mais próximo. Por fim, a gente calcula os esforços de corrente no diodo de bootstrap. O valor médio dessa corrente é dado pela carga elétrica dividido pelo tempo mínimo, que resultou em 42,66 mA. É uma corrente bem baixinha que possibilita a gente utilizar diodos de sinal. A gente precisa se atentar que esse diodo tem que ser rápido, tá? Tem que ter uma resposta bastante rápida. E o valor de pico da corrente que vai circular pelo diodo é dado pela tensão de gate menos a queda de tensão sobre o diodo dividido pelo resistor que vai limitar a corrente, que a gente calculou aqui em cima. E resultou aqui em 2,44 amperes. Agora vamos ver esse circuito funcionando na prática. Nesse outro circuito eu montei um conversor buck utilizando o IR2117. Como eu falei, é necessário a gente amplificar a tensão do sinal PWM, né, para variar entre 0 a um valor acima de 9,5 volts. Então eu utilizei aqui um amplificador em emissor comum com o BC337 e aí eu amplifico esse valor para 15 volts. Então o sinal PWM aplicado no pino de entrada do IR2117 está variando entre 0 e 15 volts. Aqui desse lado eu tenho o diodo de bootstrap, eu estou utilizando o IN4148. O capacitor de bootstrap eu usei um valor de 100 nano e a princípio não coloquei o resistor de bootstrap, tá? Saindo do gate driver eu tenho um resistor de gate, o MOSFET, aqui atrás um diodo Schottky, o indutor, o capacitor na saída e também uma carga resistiva de 22 ohms. Analisando a forma de onda lá no nó de comutação agora, aqui no canal 2 em azul, a gente consegue ver que ela está variando de fato entre 0 e próximo de 15 volts aqui, como esperado, né? Em amarelo a gente tem a tensão na saída que está em torno de 7,75 volts, deveria estar mais próximo de 9, mas como o circuito não é ideal, é esperado que a gente tenha uma queda de tensão no circuito, principalmente pelo fato de ter sido montado em uma protoboard, né? Para confirmar ainda mais o funcionamento do circuito, estou analisando agora a tensão entre o gate e o source. Em amarelo tem a tensão de gate, em azul a tensão no source e aqui em vermelho a subtração entre essas duas tensões. Como vocês podem ver, a frequência de chaveamento aqui está em torno de 50 kHz, conforme eu ajustei lá no gerador de funções. A razão cíclica está em torno de 60% e a tensão entre o gate e o source está variando aqui de 0 a aproximadamente 15 volts e por isso que a gente está conseguindo comutar adequadamente o MOSFET, né, colocando ele para operar na região resistiva e assim a gente tem uma tensão lá no nó de comutação variando, né, adequadamente entre 0 e a tensão de entrada que é de 15 volts. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e quer aprender muito mais sobre eletrônica de potência, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.